Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal. Hoje nós vamos estar aprendendo, nosso curso na verdade é sobre MySQL, sobre como criar e gerenciar banco de dados em MySQL via linha de comando, tá ok? Vamos começar aqui já abrindo o XAMPP, Vamos subir aqui o servidor Apache e o servidor de MySQL, tá ok? Esperar ficar verdinho aqui, pronto. Ok, já estamos com os dois serviços rodando aqui. Vamos acessar o Shell, Beleza, vamos partir daqui, tá ok? Hoje nós vamos aprender como gerenciar usuários no nosso banco MySQL, tá? No nosso SGBD, o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Ou seja, o que é isso? Vamos aprender a criar usuário, a deletar, a renomear e a consultar usuários no nosso SGBD, no nosso banco de dados, tá ok? Primeiro comando que nós vamos começar aqui é o MySQL. Vamos acessar o MySQL como usuário administrativo, tem duas maneiras. Eu posso acessar assim, tá? Recebe root MySQL, tá ok? Funciona. Já estou logado aqui como MySQL, tá ok? Vou dar um quit aqui, sair, CLS, e posso acessar assim também. Posso acessar como a gente acessou na aula anterior, tá? -root MySQL, tá ok? Assim também funciona. Estamos logados aqui como MySQL, beleza? O que vamos ver, os primeiros comandos que a gente vai ver hoje, vamos partir do comando select, para mostrar, para listar todos os usuários do nosso banco de dados, ok? O comando é o select, para selecionar todos os usuários, user, vírgula, host, ou seja, para selecionar os usuários do nosso host do MySQL, from MySQL, mysql.user, tá? Esse é o comando, ponto e vírgula, tá ok? Dou Enter. Nota que ele me listou todos os usuários aqui. No caso, eu só tenho o usuário root e o PMA, que é o usuário que já vem com MySQL instalado com MySQL. Nota que só tem os dois usuários aqui, Eu acredito que o de vocês também vai estar assim, pois a gente não fizemos ainda nenhuma alteração, tá ok? Ou seja, o usuário root e aqui o host a qual o root é acessado. Ou seja, o usuário root só pode acessar desses hosts aqui, tá ok? Como que a gente faz para criar o usuário, Com que comando a gente cria o usuário, Com o comando create user, a gente cria o usuário, Vamos então usar o comando create user e o nome do meu usuário, No caso aqui, por exemplo, vamos criar um usuário aqui, sei lá, vamos ser criativo aí. Vamos usar o Mestre Yoda, Quem curte Star Wars aí vai gostar. Arroba, tá? Host, aqui é o nome do meu host, tá? Aqui seria o nome da minha máquina, o nome do meu host ao qual esse usuário vai usar para acessar, ou seja, seria a máquina que o usuário Yoda vai usar para acessar o meu banco de dados, tá ok? Por exemplo, localhost. Se eu criar desse jeito, identifile por senha, E aqui a minha senha, por exemplo, senha 123, ponto e vírgula, no final. Beleza. Ou seja, se eu criar dessa forma, o meu usuário Yoda só vai poder acessar o meu banco de dados só desse host, só do meu localhost, só da minha máquina, tá ok? Se a gente der Enter aqui, pronto, o usuário já foi criado, tá ok? Ou seja, o usuário Yoda foi criado em localhost, ou seja, ele só pode acessar o meu banco de dados dessa máquina, do meu localhost, tá ok? Podemos criar um usuário também de outra maneira. Por exemplo, vou usar a setinha para cima aqui, a gente pode usar aqui no local aqui de, por exemplo, localhost, eu poderia colocar um número do IP, tá? 127.0.0.1, tá ok? Funcionaria assim também, beleza? Ou seja, para o meu localhost, Ou eu poderia colocar
simplesmente assim, ó, certo? E setar a senha. Dessa maneira, o que acontece? O MySQL vai dar, vai permitir, se eu fizer desse jeito, que o MySQL vai colocar 1% aqui nesse lugar aqui. Por quê? Aí, eu fazendo isso, o usuário Yoda vai poder acessar o meu banco de dados de qualquer host, tá? De qualquer máquina. Ou seja, isso não é seguro de se fazer, né? A gente vai fazer aqui para teste, como é só vídeo aula, que é questão de aprendizado, ok? Porque eu não uso essa máquina para nada. Por exemplo, vamos criar outro usuário aqui, só para a gente diferenciar lá. Vamos criar um usuário aqui chamado Anakin. Vamos usar toda a galera de Skywalker, de Star Wars aí, né? Beleza. Dessa forma aqui, o Create User Anakin Identifier by senha, ou seja, crie o usuário Anakin identificado pela senha, né? Senha 123, no nosso caso aqui. Vou até mudar a senha aqui. Vou colocar a senha, @123, beleza? Vou dar Enter. Foi criado, certo? Nota que se a gente der agora um select user, vírgula, host from mysql.user, tá? Ou seja, para ele listar todos os usuários do meu MySQL. Notem que aqui agora, ó, eu tenho o usuário Anakin, que a gente acabou de criar, e esse usuário esse símbolo de porcentagem aqui significa que ele pode acessar de qualquer host. Ou seja, ele pode acessar essa máquina aqui de qualquer host. Ele pode acessar essa máquina, esse banco de dados aqui de qualquer host, tá ok? O usuário Yoda, que está aqui, tá ok? Que a gente criou ele, deu o localhost, ou seja, a gente atribuiu que ele só pode acessar o banco de dados dessa máquina, do meu localhost, tá ok? Beleza, a gente também podemos criar o usuário e dar um domínio para ele, por exemplo, create user, vamos criar agora aqui o usuário, o usuário fim, vamos usar toda a galera do Star Wars, né? Por exemplo, o usuário fim, vamos usar ele como? Vamos atribuir para ele, a gente tem que colocar entre aspas, tá ok? O usuário que a gente quer. Desculpa, colocar entre aspas só o host, né? O usuário fim, ele vai acessar do host. E aqui o nome do host, né? Porcentagem, por exemplo, ponto, e o meu host, meu site, por exemplo, .com, tá? Fecho aspas, ident for, né? Que é para ser identificado, desculpa, for não, viajei. Identifier, né? Que é para ser, ou seja, ele vai ser identificado, identifier por, e a senha, né? Nossa senha aqui, por exemplo, teste @123, @12, tá bom. Beleza? Ou seja, o nosso usuário fim, ele pode acessar essa máquina de qualquer máquina, tá ok? De qualquer máquina com esse domínio aqui, tá ok? Ele usando esse domínio aqui, ele pode acessar de qualquer máquina. Beleza? Vamos dar Enter. Foi criado, tá? Se a gente der um select user host from MySQL, certo? Ponto user. Nota que agora ele listou aqui para mim novamente os usuários. Temos o usuário fim aqui, tá ok? Que acabamos de criar. E ele pode acessar desse host, tá? Por que precede aqui o símbolo de porcentagem que a gente colocou aqui? Por quê? Porque normalmente a pessoa que acessa de um domínio, ele não vai acessar de uma única máquina, né? Às vezes ele pode usar várias máquinas para acessar o seu banco de dados. Então por isso que precede aqui, ou seja, ele pode acessar de qualquer máquina com esse domínio, ok? Beleza. Próximo comando agora que a gente vai ver, a gente vai criar um usuário sem senha. Todos os usuários que a gente criou até agora têm senha, né? Lembrando, pessoal, esses usuários não têm permissão nenhuma, tá? Na próxima aula a gente vai conceder permissões para ele, tá ok? Próximo comando, vamos usar o comando create, né? Create, para a gente criar um usuário agora sem senha. Ou seja, todos os usuários que a gente criou foi com senha, tá? Agora vamos criar um usuário sem senha. Por exemplo, create user, sei lá, o Darth Vader. Vamos usar o Darth Vader aí agora, o vilão.
Beleza, dessa forma aqui, ó, vamos dar acesso para ele desse localhost, né? Se eu não colocar nada, pessoal, ele vai ter acesso, ele pode acessar de qualquer máquina, tá ok? Só que aqui eu tenho que colocar entre aspas, pois o meu nome é um nome composto, né? Ou eu poderia simplesmente botar um underline aqui, tá? Como é nome composto, eu tenho que botar entre aspas, tá? E como a gente não está setando, não vamos setar nenhum host, ou por exemplo, vamos setar um host aqui só para vocês. Vamos setar um outro host aqui, por exemplo, sei lá, host, sei lá, meu host, por exemplo, tá? Só para poderia deixar em branco e ele poderia acessar de qualquer lugar. Dou Enter, tá ok? Notem que já foi criado o meu usuário aqui. Se a gente der um select user, né, vírgula, host from mysql.user, né, ponto e vírgula, certo? Notem que aqui já está criado aqui o usuário Darth Vader. E ele pode acessar de onde? Ele pode acessar desse meu host aqui, que eu dei o nome de meu host, né? Ou seja, ele pode acessar dessa máquina aqui. Ele não pode acessar dessa máquina chamada localhost, ele não pode acessar com esse domínio, tá? Ele só pode acessar com esse host aqui, tá? O host, pessoal, o pessoal fala host, outros fala host. O host nada mais é do que o nome da sua máquina, tá? O endereço da sua máquina, o IP da sua máquina, tá? O endereço da sua máquina. Beleza, né? Criamos um usuário sem senha, ou seja, esse usuário não tem senha, o Darth Vader, né? Vamos setar uma senha agora para ele. Como que a gente faz isso, né? Para a gente setar uma senha para esse usuário. A gente usa o comando drop, tá? Set password, né? Ou seja, sete uma senha para for o usuário, o nome do meu usuário, nesse caso aqui é o Darth Vader, né? Temos que pôr entre aspas, pois ele é composto, na verdade aqui, pessoal, o Darth Vader aqui eu vou pôr entre aspas, mas mesmo que fosse um usuário comum, simples, desculpa, se não fosse um usuário composto, fosse só Dart, por exemplo, teria que ser entre aspas, tá? Porque a gente está atribuindo uma senha para esse usuário, tá ok? Então gravem aí, Vader, fecho, abro de novo e coloco qual host esse usuário pertence. Nesse caso aqui ele pertence ao host, não, desculpa, qual o nome do host que esse usuário vai acessar o banco de dados, né? Qual o host dele? Meu host, né? No caso eu coloco meu host, tá ok? Fecho aspa, beleza? E seto a senha, né? O mais importante. Dá um espaçozinho para ficar bonitinho aqui. Password, né? E coloco a minha senha aqui entre parênteses e aspas, tá ok? E aqui eu coloco a minha senha. Por exemplo, minha senha, tá? Que é a sua senha. Só isso, pessoal. Ou seja, estamos atribuindo a senha para o usuário Darth Vader, tá ok? Dou Enter. Pronto, já foi alterado, já foi adicionado uma senha aqui para o usuário, né? Para o usuário Darth Vader. Se a gente der um select aqui, ó, user host. É bom, pessoal, a gente treinar esses comandos, né? From mysql, né? .user. Nota que não alterou nada, tá ok? Continua a mesma coisa aqui, Darth Vader, meu host. Ok? Todos os usuários. A gente não fez alteração no senha, a gente só alterou a senha do usuário. Tá ok? Próximo comando que a gente vai estar vendo agora é se a gente quiser renomear algum usuário, tá? O comando rename user, tá? Que a gente usa para renomear um usuário, tá ok, pessoal? Como que esse comando funciona? Comando rename, né? Rename. Nossa, hoje eu tô rename user, né? E o nome do nosso usuário. Que usuário a gente quer renomear? Por exemplo, vamos renomear aqui o fim, por exemplo, tá? Vamos renomear ele aí para sei lá, usuário 1, por exemplo. Vamos colocar user, o nome do usuário, né? Fim, tá ok? O fim e o nome, ou seja, renomeie o usuário fim para to e o nome do novo usuário, tá?
Vamos colocar aqui, sei lá, alguém aí dá um palpite? Sei lá, usuário 1. Usuário 1, tá ok? Só para teste mesmo. Ponto e vírgula, tá? Dou Enter. Deixa eu ver, tá. Bom, a gente errou aqui, pessoal, por quê? Porque a gente precisa colocar a qual host aqui, tá? Podemos esquecer. Precisamos colocar em qual host, assim como para setar a senha, em qual host esse usuário está, né? Ele pode acessar. Ou seja, o fim pode acessar de porcentagem, tá? Meu site, né? .com, só isso, beleza? Ou seja, para renomear o usuário, a gente tem que fazer o mesmo processo para adicionar a senha, tá ok? Meu site.com, mesmo jeitinho que está lá, beleza? Dou Enter, certo? Agora foi. Então, vocês pratiquem, tá, pessoal? Isso aqui é prática, né? Só repetindo o comando aí, o rename use, né? Renomeamos o fim, que pertence a esse host aqui, né? Ao host de acesso dele, para o usuário 1, certo? Se a gente der o select agora aqui, o select user, host from mysql.user, tá? Notem que agora o usuário fim não existe mais, tá? Ele foi renomeado para o usuário, usuário 1. Notem, pessoal, que o host dele continua aqui. Quando a gente muda o usuário, o host dele fica para qualquer coisa, ou para qualquer máquina, tá vendo? Ou seja, ele não é mais usado lá como estava aqui, ó, no meu site, tá ok? Ele fica para qualquer máquina, ou seja, ele pode acessar de qualquer máquina, tá ok? Próximo comando agora que a gente vai estar vendo é o comando drop, que é o comando que a gente usa para apagar um usuário, né? Deletar um usuário, tá ok? Ou seja, nós usamos drop, tá? O comando é drop, user e o nome do usuário, né? Aqui é a mesma coisa, eu tenho que colocar o nome do usuário e o nome do host ao qual o usuário pertence, tá ok? Ou seja, user, vírgula, tá? Mesmo processo. Por exemplo, vamos apagar o usuário Anakin aqui, tá ok? Usuário Anakin. Ou melhor, vamos apagar o usuário Yoda aqui, tá ok? Podemos apagar qualquer usuário. Beleza, vamos pegar o usuário Yoda, né? Vírgula não, desculpa, aspa, ou seja, o usuário tem que estar entre aspas simples, arroba, abro aspas simples de novo e coloco a qual host o usuário Yoda pertence, né? No caso, ele pertence ao localhost. Aí eu coloco localhost, né? Apaguei aqui. Localhost, entre aspas simples, né? Localhost, tá ok? Fecho a aspa e dou ponto e vírgula, né? Que a gente não pode esquecer. Dou Enter, certo? Já foi o query OK aqui, a resposta, digamos OK. Vamos olhar lá agora para vocês verem que a gente não tem mais o usuário select user, a gente não tem mais o usuário Yoda, né? From MySQL.user, né? Notem que a gente não tem mais aqui o usuário Yoda, certo? Nós acabamos de deletar ele, tá ok? Podemos deletar qualquer usuário aqui, tá? Independente dele ser um usuário que pode acessar de qualquer host, tá? E não temos mais o usuário Yoda aqui. Eu acredito que por hoje tá bom, né? Que senão a videoaula fica muito grande. Na próxima aula nós vamos aprender os comandos que concede permissões, né? O comando grant, o revoke, tá ok? Nas próximas videoaulas nós vamos estar aprendendo este comando aí. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Qualquer dúvida deixe aí nos comentários, que eu terei o maior prazer em responder, tá ok? Fiquem com Deus e que Deus abençoe todos nós. E vejo vocês na próxima aula, tá ok? Um grande abraço, até mais.